Oi, gente, tudo bem? Vamos continuar os nossos estudos de língua portuguesa. Semana passada, a gente fez uma atividade de revisão dos conteúdos que a gente vem vendo, né? Um deles, que a gente viu semana passada, são os verbos, né? A gente estudou os verbos no sexto ano e vocês já tinham estudado isso antes no quinto ano, que eu sei, tá bom? Então, vamos lá para a nossa atividade, né? E, na verdade, a atividade foi mais mesmo para relembrar o conteúdo, né? Aqui está a atividade que vocês fizeram, né? E aí eu coloquei logo no começo revisão de conteúdo, né? Por quê? Porque eu sei que vocês já viram, mas é sempre importante a gente ficar relembrando esse conteúdo, porque esse ano especificamente a gente vai falar muito sobre os verbos, tá bom? E aí diz assim, ó, o verbo é uma classe de palavras dentre muitas outras da língua portuguesa. Sim, a classe de palavras, porque cada palavra que a gente fala dentro de uma frase tem uma classe, né? A gente já estudou os substantivos, a gente já estudou os adjetivos, a gente já estudou os numerais, a gente já estudou os artigos, né? Cada uma dessa é uma classe de palavras, certo? E agora a gente está falando especificamente dos verbos, tá bom? E aí é ele, o verbo, que apresenta as noções de ação, estado e fenômeno. Isso talvez possa ser um pouco de confusão para vocês. E aí eu preparei isso aqui, ó. A gente consegue identificar o verbo através, né, desses três elementos. Por exemplo, a ação é muito fácil. A ação é o mais fácil de todos, né? Correr, né, comer, né, pular, são todas ações, né? Muito fácil identificar uma ação. Então, as ações, elas são representadas nas palavras através dos verbos, né? Coloquei aqui alguns exemplos que é eu pulei a janela, pulei é o verbo. Maria correu atrás da bola, correr é o verbo. E nós comemos pão com ovo. Comer, correr e pular são ações, né? Todos eles são verbos, tá bom? Estado. Como assim, professor, estado? Estado é um pouco complicado da gente explicar realmente. Não é tão simples, mas só você pensar que o estado ele é diferente da ação, porque ele não pode se realizar. Assim, você não consegue realizar através de ações, tá bom? Então, por exemplo, eles parecem loucos. Parecem é verbos, né? Mas é um estado, é como ele se apresenta, é como ele está naquele momento. Eles parecem loucos. Outro exemplo, Rita está desesperada por uma resposta. É um estado, né? Como ela está se sentindo nesse momento, tá bom? Não sei se eu consegui explicar muito bem para vocês, mas por enquanto a gente fica com isso aqui. E o outro também muito fácil de identificar é o fenômeno da natureza. Hoje choveu bastante. Chover é verbo e é um fenômeno da natureza. Relampejou muito essa noite. Relampejar é um fenômeno da natureza e é um verbo. Aqui está chovendo e repanguelejando? Pois é, mais ou menos isso. Chover e relampejar são verbos, tá bom? Aí a gente volta lá para a atividade, né, para falar aqui os exemplos que eu coloquei na atividade, que foi, por exemplo, minha avó fez um bolo. Fez um bolo, né, é uma ação. Então, portanto, fez é um verbo. Maria está cansada. Está é o estado que a Maria está nesse momento. Então, é um verbo. E choveu durante a noite também, fenômeno da natureza, outro verbo. Tá bom? E aí nós vamos falar agora de conjugações, né? As conjugações, elas podem se apresentar de três formas, né? Que aí eu coloquei aqui, né? A primeira conjugação, segunda conjugação e terceira conjugação. É muito fácil identificar a diferença entre eles, porque a primeira conjugação, o verbo termina em AR. Na segunda conjugação, o verbo termina em AR. E na terceira conjugação, o verbo termina em IR, né? Então, é muito fácil. Por exemplo, amar, né, é um verbo da primeira conjugação. Correr é um verbo da segunda conjugação, termina em ER. Subir é um verbo da terceira conjugação, termina em IR. Percebeu a diferença? Pois é. E aí eles também podem, né, se flexionar. Como assim, professor, se flexionar? Existem as palavras que se flexionam, que elas se modificam, elas se adaptam, né, dependendo da frase. Ela pode estar no singular ou no plural, né, pode ser masculino ou feminino, e algumas palavras se modificam para se adaptar a essa realidade. Se for masculino, se for feminino, se for muito, se for pouco, se for um, singular, plural. Estão entendendo?
existem palavras que não se modificam. Elas são as mesmas, tanto no singular como plural, como masculino e feminino. A gente pode usar um exemplo, o porquê. Eu estou me declarando para minha mãe e digo: mãe, eu amo você porque você é a mulher mais maravilhosa do mundo. Eu, singular, né, estou me declarando e digo o porquê, tá bom? Mas digamos que fosse eu e o meu irmão. Então já ia mudar. Já era plural, eram duas pessoas. Eu ia dizer, nós iríamos dizer, né? Mamãe, nós te amamos porque você é a mulher mais maravilhosa do mundo. Porque continua igual. Porque não mudou nessa situação em que o sujeito está no plural. Deu para perceber? Algumas palavras mudam, outras não? Pois é, nesse caso o verbo ele modifica, tá? Ele se flexiona, tá? E num dos casos, por exemplo, ele se flexiona em número e pessoa. Como assim? Ele se flexiona para ficar ou no singular ou no plural, ou na pessoa, na primeira pessoa do singular ou na primeira pessoa do plural, na segunda pessoa do singular ou segunda pessoa do plural, terceira do singular, terceira do plural. Vocês já estudaram isso antes, que eu sei. E o modo que eu coloquei aqui na atividade é o mais comum, é o mais estudado, é o mais fácil, que a gente mais conhece, que é o modo indicativo. E aqui nós temos os tempos: presente, pretérito, 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 futuro, futuro. Pretérito é passado, tá? Sempre que eu te falar de pretérito, a gente está falando do passado, e futuro é futuro mesmo, tá? A gente vai aprender um pouco mais ao longo do ano sobre isso aqui, certo? E aí nós vamos para a atividade. A atividade foi moleza, né? Na verdade, foi só mesmo para vocês estudarem esse conteúdo. Eu só cobrei sobre as conjugações. Queria que vocês me dissessem, dentre esses verbos que estão aqui, quais são os da primeira, da segunda e da terceira conjugação. Acabei de falar, a primeira conjugação termina em AR, segunda conjugação termina em ER, terceira conjugação termina em IR. Amar só pode ser o que? Primeira conjugação. Comer, segunda conjugação. Subir, terceira conjugação, e assim por diante. Responder, segunda conjugação. Caminhar, primeira conjugação. Sair, terceira conjugação. Pular, primeira conjugação. Fugir, terceira. Cantar, primeira. Entender, segunda. Quem fez isso tirou um 10 nessa atividade e reviu junto comigo agora também nesse vídeo o conteúdo básico, né, para a gente iniciar a falar sobre os verbos, certo? E a gente vai dar continuidade às nossas atividades abordando ainda um pouco mais o verbo. Um beijo, pessoal, e até a próxima. Tchau!